Conversando com especialista. E o bate-papo de hoje, mais uma vez, ela está com a gente, a doutora Virgínia Figueiredo, é médica gastroenterologista, e nós estamos no Março Azul Marinho. O agravamento, doutora, da pandemia tem levado ao retardo do diagnóstico e tratamento de pacientes com algumas doenças, entre elas o colo retal. Bom dia. Bom dia, Patrícia. É um prazer estar na Rádio Excelsior com seus ouvintes. E sim, é importante a gente começar falando, reforçando aí a história da pandemia do Covid. Várias doenças ao longo desses últimos anos, né, os 2 anos já, 2020 e 2021, elas vêm de alguma maneira sendo negligenciadas. É importante que a gente entenda que esse Março Azul é uma campanha mundial de conscientização da prevenção ao câncer coloretal. Essa campanha ela é realizada no mundo inteiro com o objetivo de uma detecção, ou seja, um diagnóstico precoce do câncer do intestino, câncer coloretal, que sem dúvida é um dos cânceres mais comuns em todo o mundo e ele pode sim ser prevenido. Bom, assim como outras patologias, né, essa doença também, o câncer do colo retal, quando é identificada, doutora, precocemente, é mais fácil de ser tratada e também curada, né? Agora, os cuidados contínuos que precisam ser tomados, que a população precisa ficar atenta. Antes até de falar desses cuidados, queria falar um pouco dos sintomas. Quais são aqueles sinais de alerta que já podem colocar a população ligada, né, na sua saúde e já também se encaminhar para um diagnóstico e tratamento? É importante a gente separar aí as duas coisas. Quando você falou sobre o diagnóstico precoce, quando a gente fala sobre o diagnóstico precoce, a gente está falando sobre o rastreamento. Então, esse rastreamento do câncer coloretal, ele é um fator fundamental na prevenção da doença. Ou seja, para que a gente não tenha a doença. Sabe-se que a maior parte dos cânceres do intestino, eles são derivados, eles provêm de uma lesão que anteriormente era benigna, que são os pólipos do intestino. Então, a prevenção ou rastreamento, ele deve ser feito pelo uso de um exame que chama colonoscopia. Então, é importante que todas as pessoas saibam disso e que todo mundo, a partir dos 45 anos, deve fazer um exame de colonoscopia como um rastreamento do câncer coloretal. Do outro lado, a gente tem aqueles pacientes que já podem ter alguma alteração, podem ter alguma doença. Quando a gente falar de sintomas, é importante que a gente entenda que precisa ser feito um diagnóstico diferencial. Não significa porque eu tenho um sintoma simples, eu tenho câncer de colo. Mas, de uma forma geral, a gente precisa entender que o câncer de colo ou o câncer do intestino, ele pode se apresentar com sangramento nas fezes. Então, sangramento nas fezes é um sinal de alerta. Uma outra coisa que a gente precisa pensar, a alteração dos hábitos intestinais. Ou seja, aquele indivíduo que tinha uma evacuação normal, sem alteração, e ele começa a ficar muito preso. Ou aquele paciente também que começa a ter um quadro de diarreia. Uma outra coisa importante que a gente precisa lembrar é que o indivíduo ele precisa estar e se sentir saudável. Então, existem também fatores de risco colocados como favorecendo o surgimento do câncer coloretal. Então, uma coisa é o rastreamento, uma coisa é o quadro clínico, e uma outra coisa que a gente pode pensar é justamente como promover a saúde do nosso intestino. Essa realmente é um dado, é uma parte que eu gosto muito de falar, porque aqui o programa, a intenção, com a colaboração, claro, dos profissionais que a gente traz para essa conversa, é exatamente fazer esse alerta sobre a importância do autocuidado, da autorresponsabilidade com a saúde. É óbvio que nós estamos num momento de pandemia e esse é um cenário realmente muito sério, preocupante. As pessoas têm ouvido aí o chamado de cada vez mais ficar em casa, evitar sair, cirurgias foram suspensas, né, eletivas, estão sendo priorizadas, tá, os hospitais para o atendimento de paciente Covid, mas também não dá para negligenciar outras situações de saúde, é preciso ficar realmente com esse foco. E o cuidado preventivo, ele é muito importante. Queria falar um pouco sobre isso dentro desse cenário do câncer do colo retal, que é a campanha Março
azul marinho vem chamar a atenção. O que seria a prevenção? Quais seriam os cuidados que podem prevenir ou retardar o agravamento dessa doença? Eu acho essa pergunta, Patrícia, muito importante e a orientação que todos nós da área de saúde devemos fazer. Quando a gente avalia os fatores de risco para as principais doenças que acometem a população hoje, nós vamos cair nos mesmos fatores de risco. O que a gente está falando? A gente está falando predominantemente do sedentarismo, aquela pessoa que não faz qualquer tipo de atividade física, a obesidade. Então, a obesidade ela entra como um fator de risco para vários tipos de cânceres, inclusive o câncer do intestino. Além disso, um pilar muito importante que a gente precisa pensar é a alimentação. E quando a gente falar de alimentação e câncer coloretal, a gente precisa falar sobre o consumo de alimentos defumados, a pouca ingestão de fruta, a pouca ingestão de legumes, grãos, ou seja, uma alimentação mais natural possível. Evitar ao máximo o consumo excessivo de alimentações refinadas. Então, a gente sempre brinca, ao invés de abrir pacotes, vamos descascar. Né? Então, isso é um ponto importante. Além disso, a gente precisa lembrar também de duas pitadas de fatores de risco que vão aparecer na maior parte das doenças, que é o tabagismo e que é o consumo de álcool excessivo. Então, veja você que nesse momento de pandemia, tem várias dessas pitadas aí que a gente pode estar pensando, bom, eu estou em casa, eu agora tenho mais tempo para fazer exercício, ou será que eu não faço porque tenho muito tempo? Né? Quer dizer, qual o cuidado que eu estou tendo com a minha alimentação? Eu estou só comendo fast food? Eu estou só me alimentando com comidas que não me tragam uma saúde? Né? Então, esse balanço que a gente precisa pensar é que esses são os principais fatores de risco para o surgimento do câncer coloretal. Como também, hoje, eles estão implicados em outras doenças neoplásicas, outros tipos de cânceres, bem como as doenças básicas que a gente vai ter na população. Hipertensão, diabetes e dislipidemia, que é a alteração do colesterol e dos triglicéridos. Então, muitos desses pacientes com esses fatores de risco, eles se tornam muito vulneráveis, eles se tornam muito favorecidos para o aparecimento de uma neoplasia e também do câncer coloretal. Agora, em que fase da vida, doutora, né? As pessoas que têm maior, já falamos aqui, mas podemos aprofundar mais, maior predisposição a essa doença, tem fatores aí de doença de base, né? De questão familiar, mas também está muito ligada, como você disse, a questão dos hábitos, né? Das escolhas que as pessoas fazem. Mas vai ter alguma época da vida ou para algum grupo, o colo retal, as pessoas são mais vulneráveis de que grupos? Na realidade, a gente precisa entender que o câncer do cólon e do reto, ele tem vários fatores, né? Então, existem fatores genéticos, embora lembrando que a minoria dos casos realmente tem uma doença com uma mutação genética, ou seja, uma doença mais complexa. Existem esses fatores ambientais, e aqui existem que tem um peso maior cada vez mais que a gente sabe, que são esses fatores relacionados ao estilo de vida, com esses fatores de risco que eu acabei de citar, e ao mesmo tempo o que a gente vê em relação à prevalência e à incidência na população mundial. O que se vê é que houve um aumento no número de casos de câncer coloretal em pessoas mais jovens. Então, por isso que houve uma modificação para o rastreamento. Então, os guias, as recomendações, até 2 anos atrás, diziam que toda pessoa a partir dos 50 anos, ela deveria começar a fazer o rastreamento por meio do exame da colonoscopia. Por conta dessa modificação no padrão, com risco, um aparecimento mais comum em pessoas mais jovens, essa idade ela diminuiu. Então, a recomendação atual é que toda pessoa com 45 anos ou mais, homens e mulheres, elas devem passar por um rastreamento. Qual o objetivo desse rastreamento? Exatamente detectar se existe alguma lesão pré-cancerosa, e essa lesão pré-cancerosa a gente sabe que é o pólipo, e com esse fator preventivo, na colonoscopia, você pode, inclusive, retirar esse pólipo e estudar a natureza desse pólipo.
Dessa maneira, você faz a prevenção. E isso tem um impacto muito grande ao longo dos anos. Os países que adotam, que conseguem fazer isso de forma mais regular, a gente já tem um impacto muito grande no diagnóstico de casos de câncer mais tardio, de doenças mais avançadas, e com isso há uma diminuição dessa população. É importante essa mensagem. Toda pessoa, a partir de 45 anos, deve fazer o rastreamento do câncer coloretal. E esse rastreamento, por sua vez, ele é feito utilizando um exame que chama colonoscopia. Pois é, um exame que algumas pessoas até fogem, não querem fazer, acham bastante incômodo, mas é importante, sim, para fazer o rastreamento. Quantas pessoas apenas em exames de rotina, fazendo aquele check-up habitual, mesmo sem ter os sintomas clássicos, né, como a questão do sangramento, às vezes até elas confundem, pessoas que têm hemorroida, ou enfim, né, e não percebem. E ao fazer o exame, descobre, quanto mais cedo, já falamos aqui, melhor. Agora, a pergunta da Ana, lá do bairro da Pituba, ela diz o seguinte: ser portador de doenças inflamatórias no intestino, como a doença de Crohn, pode ser um fator de risco para o câncer do cólon? Sim, as doenças inflamatórias intestinais, elas são um grupo de doenças representada por uma doença que chama retocolite ulcerativa e doença de Crohn. Essas doenças, elas têm um outro perfil. Então, esse paciente que tem uma doença de Crohn ou uma retocolite ulcerativa com doença em atividade, eles precisam ser tratados para essa doença específica, e hoje existem diferentes medicações e médicos especialistas no tratamento dessas doenças, e a gente sabe que essas doenças, o paciente tem um risco maior à medida que tem mais tempo de doença. Então, de alguma maneira, essas pessoas também, existe uma recomendação formal para a detecção precoce do câncer de intestino para essas pessoas e uma monitoração mais adequada. Bom, pergunta também aqui do nosso ouvinte, o Elinaldo, é lá que está falando de Santo Amaro da Purificação, como quebrar este tabu que tem pessoas que chegam, que tem esse tabu quando falam o nome do câncer. É sinal de uma população sem esclarecimento, sabe dessa doença, saber que essa doença hoje é curável, muitas pessoas não têm essa informação, que a doença, que o câncer, doutora, muitos tipos de câncer descoberto de forma precoce, eles podem ser tratados de forma ambulatorial e ter um resultado positivo. É assim também no caso do câncer do colo retal, e aí fica a pergunta do Elinaldo, né? Como a gente pode trabalhar melhor isso nas pessoas, essa questão do preconceito em relação ao câncer? Eu acho que essa pergunta do Edinaldo, ela é muito importante, ela é muito interessante para que a gente, como educador, você no rádio, eu como médica, como professora, a gente consiga falar mais sobre isso. Então, a palavra câncer, e é muito comum você, às vezes, conversar com o paciente, ele tem muito medo e ele diz assim, daquela doença, eu nem falo o nome. Então, é uma coisa cultural. A gente precisa entender que houve uma mudança muito grande de diagnóstico e de tratamento. O diagnóstico de um câncer, e principalmente qualquer tipo de câncer, quanto mais precoce o diagnóstico, ou seja, uma doença em estágio inicial, hoje existem diferentes modalidades de tratamento. Eu acho que aqui a gente falando um pouco do câncer coloretal, você falou um pouco sobre o tabu e sobre o medo que as pessoas fogem do exame. A gente precisa entender que o câncer coloretal, o exame da colonoscopia, é um exame que é feito com o paciente sedado. Então, o que incomoda para o exame é o preparo. Você precisa tomar laxante para que o cólon, que o intestino esteja sem fezes, sem resíduos, para que o médico que vai avaliar possa enxergar as lesões por menores que elas sejam. Então, desmistificar, falar sobre o corpo, o conhecimento do nosso corpo, é uma tarefa muito de educação. E principalmente da gente libertar e da gente informar as pessoas para que elas realmente se eduquem. Então, veja, por exemplo, a mama. Sem dúvida, a doença mais comum que a gente tem dentro dos cânceres é a neoplasia de mama, é o câncer de mama. E muitas vezes a mulher, por mais que a gente fale sobre o autoexame, sobre calcificação, a gente tem que tocar as suas mamas, muitas mulheres foram educadas de forma repressora. Então, tocar o corpo, perceber o seu corpo, é uma forma que a gente precisa desmistificar. A gente precisa mostrar que se você cuida,
que você se toca, que você se observa, você pode ter uma doença no estádio inicial e que seja perfeitamente tratada. Olha, eu vou deixar aqui no ar a pergunta da Nádia, né, antes do intervalo comercial, e depois, na sequência, a gente responde, porque ela diz o seguinte: eu tenho o intestino irritado. Será que também posso desenvolver o câncer? Há 12 anos, ela teve um câncer de mama, doutora, e está curada hoje do câncer, mas ela fica preocupada, né, com esse histórico, com o fato de ter esse intestino irritado e também ser intolerante à lactose, se ela pode vir a desenvolver um câncer do colo. A gente fica então com essa pergunta, vamos brevemente para o intervalo comercial e voltamos na sequência respondendo a Nádia e também com as considerações finais. Ouvi agora meu nome na missa pela rádio no dia do meu aniversário. Então, hein? Sou família Excelsior. Ah, Neide, com certeza. Quem é da família Excelsior nunca está sozinha. Tem uma verdadeira rede de oração por nós e ajudamos a manter no ar a voz do Senhor do Bonfim. A gente não é fraca não, Neide. Faça como Neide e como Zenaide. Ligue para o 3114-3333. Excelsior! De volta, 9 horas e 56 minutos, finalizando o nosso papo com a doutora Virgínia Figueiredo. A pergunta da Nádia sobre o intestino irritado e já uma predisposição, né? Ela já teve um câncer, se pode vir a desenvolver o câncer do colo retal. Não, essa pergunta da Nádia é importante. A síndrome do intestino irritável, bem como a intolerância à lactose, são doenças ou patologias ou alterações muito frequentes na nossa população. E é importante que a gente entenda que pessoas que têm um diagnóstico de intolerância à lactose, pessoas que têm um diagnóstico de síndrome do intestino irritável, diferentemente do que a gente falou com as doenças inflamatórias, não existe uma relação entre o aparecimento ou um risco maior para o câncer do intestino. Agora, segue a mesma regra. As pessoas que têm intolerância à lactose, que têm síndrome do intestino irritável, a partir dos 45 anos, elas devem sim procurar o seu médico, um gastroenterologista, e deve ser feito sim o rastreamento por meio da colonoscopia para o câncer coloretal. Segue a regra da população sem nenhuma outra doença. Ok, doutora, muito obrigada por esse esclarecimento, já agradecendo mais uma vez a sua presença, deixando aí a sua consideração final e sua lembrança, né, que o mês de março acaba, mas o alerta continua para os cuidados preventivos. Muito obrigada, foi um prazer falar com você. Obrigada a você, Patrícia, é sempre um prazer, obrigada a Excelsior, e a recomendação que eu preciso fazer. Lembre-se que essas datas, onde a gente tenta promover um mês para cada doença, é apenas para realçar mais isso na imprensa, né? no rádio, nos programas, a gente tem a oportunidade de falar. Mas o que a gente precisa entender é que o câncer coloretal é um dos cânceres que é prevenível. Ou seja, todas as pessoas devem fazer o rastreamento. O rastreamento começa aos 45 anos. O rastreamento é para pessoas sem sintomas. Então, não fica esperando ter uma alteração. Além do mais, seja saudável, coma bem, se exercite, tenha o seu equilíbrio emocional, faça o possível para que você seja saudável. Promova a sua saúde. Isso é o mais importante. Eu acho que a Patrícia faz parte desse time que promove isso sempre, sempre, sempre. É um prazer estar com vocês. Um abraço. Prazer nosso, mais uma vez. Obrigada também a todo o Grupo Fleury, com profissionais, assim como a doutora Virgínia, também preocupados com a sua saúde. Só para fechar o programa de hoje, gente, quero lembrar você que nós estamos nesse Março Mulher, promovendo vários debates, várias conversas com vocês, mulheres, através do meu canal no YouTube. Se você ainda não se inscreveu, eu já enviei o link, vou reenviar para vocês o link do canal. É importante se inscrever para que a gente possa crescer também nossa audiência lá. E amanhã, quarta-feira, eu vou estar em mais uma roda de conversa, na verdade, um bate-papo, agora com a coach financeira Josi Barbosa. É um ciclo, é uma série de entrevistas que eu estou fazendo no Instagram e também no canal do YouTube, em comemoração ao Março Mulher. Amanhã, então, 5 horas da tarde, tem bate-papo sobre saúde financeira. Você de bem com suas finanças. A nossa pergunta é: o seu extrato bancário tem sido o seu amigo ou o seu algoz? Homens e mulheres, se você quer equilibrar a sua saúde financeira, amanhã, 5 horas da tarde,
tem nosso bate-papo na live no meu Instagram, patriciatosta.rádio. Fim de programa hoje. Fica atento aí à nossa lista de transmissão, que eu mando tudinho para você, esses convites. Deixo você com um abraço. Obrigada, Jeová. Até amanhã.